ir para São Paulo, como o pastor adiantou para vocês. Eu estou em processo, né, de ida para a Palestina, para o Paquistão, para o Paquistão. E eu fui dar aula para 2 grupos lá. Um é TED, que é uma escola de missionários, também iniciante. E o outro é para um grupo que, além de professor, eu também sou aluno, que é o Tracking, né, o movimento de tradução das escrituras, que tem o foco da gente traduzir a Bíblia em países para os povos originários e de tradição oral. Então a gente esteve lá nesse tempo, estive dando aula para a questão de comunidade surda também. E orem, né, para ao nosso respeito sobre essa nossa ida para lá, desde a oração pelo próprio país mesmo, né, como o pastor adiantou. O Paquistão está em um conflito mesmo, tanto religioso quanto político e social, com a Índia, também por questão da Caxemira. E nós precisamos que o Senhor já estabeleça o país para que a gente possa entrar e conseguir encontrar o coração do povo aberto para nós, aberto para o Senhor, porque certo é que o Senhor já está lá. Então orem também para essa equipe, né, de tradução da Bíblia. A gente já está com uma equipe enviada ao Timor-Leste, ao Nepal, que estão traduzindo as escrituras lá. E em breve a gente vai estar enviando, né, e provavelmente estarei indo para lá agora em janeiro, para o Paquistão. Logo em seguida, meus companheiros, eles vão estar voltando também para o Brasil, mas eles vão ficar lá numa jornada de 2 anos no Tajiquistão, para que eles consigam estar no coração ali da Ásia Central. O Tajiquistão é um ambiente estratégico para a gente, porque ele tem fronteiras com vários países ali da janela. Então orem por eles, né? Nós somos muito engajados com isso, mas em breve eu trago mais informações para vocês. Nós estamos no final, né, Pode pular lá para frente para mim, por favor. Pode arrastar e deixar lá na... Ah, não, tá certinho. Obrigado. E nós fizemos uma jornada que eu me alegrei muito aqui nessa casa, que é a jornada Pilares da Fé, que mostram, né, como surgiu a nossa crença, quem defendeu ferrenhamente, até morreu por ela, até o dia que chegamos. Hoje nós começamos a estudar sobre a importância do conhecimento na espiritualidade, e nós vimos o quão difícil é o nosso coração, né? O quão é importante a gente saber entender que a nossa fé sem o conhecimento, ela é frágil. Então nós precisamos entender a relação entre a Bíblia e a espiritualidade. A gente viu, né, sobre o ânimo, sobre o consolo, sobre a correção, sobre a disciplina. Nós vimos sobre a queda, vimos como até a nossa mente, né, o nosso corpo e o nosso coração foram corrompidos mesmo. E aí, com base nisso, nosso coração se tornou uma fábrica de ídolos. E logo em seguida, nós vimos que, sendo, né, o nosso coração uma fábrica de ídolos, nós corrompemos a nossa fé ao longo da história. E com isso, nós começamos a ver que o diabo não é o nosso único inimigo, mas nós mesmos somos um deles, porque nós mesmos deturpamos a nossa fé com base naquilo que queremos ouvir e naquilo que queremos estudar. Mas nós temos um grande exemplo nas escrituras, que são os bereanos, que tudo o que escutavam, tudo aquilo que era pregado para eles, eles conferiam nas escrituras a fim de ter uma fé forte, uma fé firme. E nós vimos que hoje nós somos o povo eleito, o sacerdócio real. Então nós temos a oportunidade, o privilégio, mas a responsabilidade de manejarmos bem as escrituras e darmos resposta da nossa fé. Logo depois nós começamos a ver um pouquinho sobre os fundamentos históricos da fé, e a gente começou a entender um pouquinho mesmo sobre uma fé que pensa, uma razão que crê, que nós não somos seres apenas movidos por emoções, mas nós temos uma história como povo cristão. E é por isso que a fé nos chama a crer, mas também nos chama a entender. E seguindo nisso, nós tivemos exemplos claros, né, sobre entendimento e experiência, que nós não estávamos lutando contra as experiências espirituais. Nós cremos que o Senhor ainda fala conosco.
Nós cremos que o Senhor ainda se manifesta no nosso meio com cura, com profecias, com dons, mas o entendimento não pode ser deixado de lado, porque o entendimento nos leva a ter experiências sadias e experiências nos leva a ter um entendimento vivo. E aí a gente entendeu que teologia não esfria o crente. E por isso que nós aprendemos sobre as igrejas confessionais. A gente teve vários credos, confissões ao longo da história que inclusive combateram Hitler, né? Então nós vemos que a nossa fé, ela é uma fé forte e é uma fé tão embasada que lutou contra graves crimes ao longo da história. Vimos que a nossa fé lutou contra a questão do escravagismo, foi um dos principais responsáveis, não somente por combater os pensamentos de Hitler, mas também vencer a escravidão, não somente no Brasil, mas no mundo. E é por isso que nós aprendemos sobre os pais da fé, né? Os pais da igreja, que foram teólogos, estudiosos, que fizeram resumos da nossa fé, nos ensinando e escrachando a nossa fé para que a gente conseguisse entender de modo claro, para que a gente pudesse aprender, compreender e defender. A gente aprendeu também que eles não eram perfeitos, mas que eles conseguiram compilar muito bem a nossa fé. E compilando a nossa fé, hoje nós temos o que consultar para que a gente não seja enganado na sociedade, fora e dentro das igrejas. E aí que a gente começou a ver o credo apostólico, e a gente viu que credo lindo, que fala sobre quem é Deus, sobre o que é a igreja, sobre quem é Cristo, sobre quem é o Espírito Santo, sobre o que é de fato viver como comunidade. E aí logo depois a gente começou a ver também, além dos fundamentos históricos da fé, a gente começou a ver os símbolos, que são maneiras simples da gente lembrar sobre a nossa crença, como o peixe, a água, o pão e o vinho, tão simbólicos e tão presentes no nosso dia a dia, e tudo isso enriquecendo mesmo a nossa fé. E aí depois disso, que a gente começou a ver os símbolos, a gente também começou a ver sobre a lei moral de Deus, e tudo isso, né, através do Joe, que falou com muita graça. Falou com muita graça sobre também como que nós vivemos a nossa fé no nosso dia a dia, nos lembrando sobre esses símbolos. Mas não somente isso. O Joe, ele também explicou um pouquinho sobre a doutrina da salvação. E foi uma aula belíssima, onde ele nos lembrou da nossa condição pecaminosa, mas também nos lembrou da graça do Cristo que veio, porque nós somos totalmente depravados e não há nada de bom em nós. Já dizia Spurgeon, tudo que há de bom em nós é Cristo. Então nós começamos a entender que por meio de Cristo, Ele morreu sendo Filho de Deus. Nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Ele morreu e nos trouxe justificação. Agora Deus olha para nós e não vê o nosso pecado, mas vê o sangue do próprio Filho derramado sobre nós. E agora, por meio dele, que se fez maldição por nós, nós somos filhos de Deus. E aí agora somos justificados, mas para andarmos em santificação. Porque de fato somos salvos por meio da fé. Mas isso não nos isenta de sermos aprimorados diariamente, mudando as nossas condutas dia após dia, não pela nossa força, mas pelo auxílio do Espírito Santo, que nos foi confiado, nos foi concedido, a qual nós estamos selados até o grande dia. E logo depois, que é a aula de hoje, nós voltaremos um pouquinho na aula de Fundamentos Históricos da Fé, que está na página 18 de vocês, que é algo que a gente ainda não viu, que são sobre alguns catecismos, né? O que significa catecismo? Significa alguns ensinamentos dos pais da igreja. E Efésios, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, vai dizer assim, olha, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E o catecismo, esses documentos fundamentais da nossa fé, nada mais são do que ensinar para nós o que aqueles que vieram antes de nós já criam, e ensinar aqueles que virão depois de nós, se Cristo não vier, e eu espero que Ele volte logo, vão continuar crendo. É isso os documentos da fé, e por isso eles são tão importantes. Mas antes da gente falar sobre eles, eu preciso ler com vocês, podem abrir aí,
um dos meus livros favoritos dentre todos os outros, que eu também digo que são meus favoritos, o livro de Judas, está antes de Apocalipse, porque ele é uma página só, em algumas bíblias até a metade da página, então às vezes é difícil de encontrar, mas acho Apocalipse é um livro antes. E nós vamos falar o porquê que nós vamos falar sobre os documentos fundamentais. Vamos falar justamente por causa dos perigos dos falsos mestres. Judas, no seu único capítulo, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes serão multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que a compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Jesus Cristo negado dentro das igrejas. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram, e os anjos que não lhe conservaram suas posições. Isso aqui é interessante para nós. E aos anjos que não se conservaram em suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Então, estando sob o castigo de fogo eterno, eles servem de exemplo. De mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. Olha só. Todavia, versículo 10. Esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros. Se você está se localizando nisso, peça ao Senhor graça e misericórdia. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês. É sobre isso que falaremos hoje. Os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, pois, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Os outros
salve-nos, arrebata-nos no fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para perseverá-lo diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Li o texto todo porque ele é um texto preciosíssimo para nós. Porque ele vai falar primeiro de uma advertência contra falsos mestres, depois vai falar sobre a nossa responsabilidade de repeli-los, e vai terminar com um consolo maravilhoso, dizendo: o Senhor nos guardará de cair, o Senhor nos guardará de errar, o Senhor nos protegerá para o grande dia. Esse livro ele foi escrito provavelmente, tudo indica, por Judas, um dos irmãos de Jesus Cristo. Nós não sabemos para qual região ele escreveu, mas certo é que ele no início da carta, ele começa a dizer assim: olha, eu queria explicar muito sobre a salvação para vocês. Eu queria escrever uma carta muito maior, mas sabendo da urgência sobre esses falsos mestres que estão ensinando vocês mentiras dentro da igreja, eu preciso escrever uma carta breve. E é por isso que ele escreve só um trechinho. Porque ele tem muita urgência de enviar a carta e falar assim: olha, toma cuidado. Toma cuidado, porque eles estão ensinando coisas muito erradas e vocês estão engolindo isso. E engolindo isso, vocês estão distorcendo o que os apóstolos, os profetas pregaram para vocês. Mas eu digo, abra os olhos, repele esses falsos ensinos e perseverem, tendo misericórdia e graça daqueles que ainda não entenderam. E é esse sentimento que nós precisamos ter na igreja contemporânea, na igreja atual. Nós estamos com muitos falsos ensinos, com muitas falsas teologias, com promessas que o Senhor nunca fez, com o ensino que nunca saiu da boca dos apóstolos, muito menos da boca de Cristo. E um dos pontos que a gente vai ter para a gente falar sobre os nossos fundamentos históricos da fé é que o próprio Judas e a igreja local, eles utilizaram documentos históricos. A gente, quando Judas escreveu as cartas, estava no 1º século ainda, após a morte e ressurreição de Cristo, e eles não tinham ainda a Bíblia toda fechada, o cânon fechado, como a gente tem hoje, e muito bem servido. Então eles precisavam usar o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros que a gente tem na nossa Bíblia, que não estão em ordem cronológica. Eles precisavam usar os escritos dos profetas, e eles tinham o que a gente chama hoje de livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? São livros que foram escritos de maneira contemporânea ali aos escritos que nós temos nas nossas escrituras, porém eles não são atestados como inspirados pelo Espírito Santo. Mas de mesma maneira eles são muito úteis para que a gente entenda o contexto histórico, cultural, político da época. Eram homens muito sábios e até citados nas escrituras, como o próprio Enoque, que a Bíblia vai citar. Quando Judas ele cita Enoque, ele está falando sobre um documento histórico muito presente na igreja primitiva, onde o Enoque bíblico escreveu os seus relatos, e aí ele começa a ensinar a igreja através desses documentos históricos. Então ele pega os inspirados, que era o Pentateuco, pega alguns documentos feitos por homens sábios, e aí agora ele começa a ensinar. Até nessa altura do campeonato, a gente também já tinha alguns escritos, por exemplo, alguns escritos de Paulo, alguns escritos de João, mas que ainda não tinham sido atestados como Bíblia Sagrada. Nem eles sabiam que estavam escrevendo a Bíblia naquela altura do campeonato. Para eles estavam escrevendo cartas, ensinamentos à igreja que eram muito úteis, mas eles só foram canonizados, só foram tidos como textos realmente inspirados na igreja medieval. Lembra lá do credo niceno que a gente falou nas outras aulas, dos documentos dos concílios? Foi em um desses vários concílios, em alguns desses vários concílios, que eles falaram assim: não, realmente, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de João, os evangelhos são realmente inspirados. Mas até então, até o próprio Judas, os ensinadores da igreja nos primeiros séculos após Cristo usavam esses documentos.
Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esses documentos que também, pouco tempo depois de Judas, foram usados para respaldar e pautar a nossa fé. Então eu li o livro de Judas justamente para a gente não torcer o nariz mesmo para outros documentos, para outros livros. E nós precisamos ter bem claro que nós não estamos falando que eles têm o mesmo valor, a mesma importância e inerrância como as Escrituras. Somente a Bíblia é inerrante. Somente a Bíblia tem a autoridade máxima sobre a igreja. Mas, por outro lado, nós temos vários documentos que nos guardaram ao longo da história. E nós vamos começar primeiro com um que tem meu coração, que é o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, ele foi escrito em 1563 como uma forma de ensinar a igreja a não buscar o seu consolo em coisas terrenas. Porque por um longo tempo, e parece que ainda hoje, porque as grandes heresias que a gente tem, o que é heresia? As distorções das escrituras que a gente tem hoje, não é nada novo sobre o sol. Às vezes vai surgir mentiras por aí que você vai falar assim, olha, como é que o povo consegue inventar essas coisas? Só que quando a gente olha para trás, fala assim, ixi, não inventaram nada. É um monte de mentira reciclada. Isso já tinha sido dita antes, essas mentiras já tinham sido contadas antes. Hoje, de maneira repaginada e atualizada, sim. Mas a igreja já lutou contra isso antes. Então, o Catecismo de Heidelberg, ele veio principalmente, se a gente for analisar, para lutar contra teologias da prosperidade, onde nós encontramos o nosso consolo na nossa saúde, como se o cristão não pudesse adoecer ou padecer de uma enfermidade, quando que o cristão ele precisa ser bem sucedido, ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário, sendo que Deus nunca nos prometeu essas coisas. O Senhor nos prometeu algo além, que é a vida eterna e vida com abundância. Nós somos advertidos pelas Escrituras a não nos respaldar nisso, mas sabendo que nós precisamos juntar o nosso tesouro aonde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar. É sobre essas coisas, e o Catecismo de Heidelberg, ele chega já escancarando as portas. É um livro muito curtinho. O Catecismo de Heidelberg, se não me engano, tem 29 páginas, deixa eu conferir. 29 páginas, um livretinho. E ele começa com a pergunta que estronda o nosso coração. Ele começa a perguntar assim, olha, qual é o teu único consolo na vida e na morte? E às vezes o nosso consolo é a cura de uma enfermidade, uma promoção, uma família unida. E a gente começa a traçar vários planos e a gente não está dizendo que é errado vocês desejarem isso. Desejem mesmo ter uma família unida. O Senhor deseja isso também. Queiram ter uma vida estável. O problema, o mal não é o dinheiro, mas o amor a Ele. Então a gente pode sim prospectar, ter uma vida boa em vida terrena. Porém nada disso passa dessa vida. E é por isso que nós somos chamados a ter um consolo que passa para além. E qual é a resposta desse catecismo? Ele responde assim, olha, a resposta é que pertencemos fielmente a Jesus Cristo, nosso Salvador, tanto na vida quanto na morte. Sabe qual é a nossa maior vantagem em crer nisso que eles estão dizendo aqui? Que, como Paulo, podemos aprender a ter fartura ou passar fome, estar aquecido ou passar frio, estar em comunidade, mas também estar sozinho. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Ele não somente viveu entre nós, mas morreu e venceu a própria morte, e porque Ele venceu a própria morte, nós também venceremos nele. Então, por mais que nós não tenhamos nada que almejamos nessa terra, existe uma promessa nele, pertencendo a Ele, moraremos com Ele nos céus. E é João 14, que vai dizer que Ele está inclusive preparando nesse exato momento uma morada para nós. E é por isso que o catecismo ele vem trazendo uma linguagem muito calorosa e muito pastoral. O que é uma mensagem pastoral? É aquela que também cuida dos nossos sentimentos. E o catecismo de Heidelberg ele começa a responder: qual é o nosso consolo quando nós nos separarmos com o nosso pecado? Qual é o nosso consolo quando a gente entender que a gente não consegue se salvar? Qual é o nosso consolo diante da nossa miséria? Qual é o nosso consolo? Nosso consolo não é pertencer a nós, mas é pertencer a Deus. Porque nós vivemos num mundo onde nós queremos ser autênticos. Nós queremos ser diferentões. Mas Deus não nos chamou para sermos autênticos.
Deus não nos chamou para sermos ego, né? Para sermos self, olhar para nós mesmos e querermos ser totalmente diferentes. Nós somos chamados para sermos cópia mesmo. Nós somos chamados para sermos semelhanças de Deus. Porque quando nós não queremos ser cópia e semelhança de Deus, nós fazemos como Adão e Eva, que nos rebelamos contra o Senhor, nos apartamos dele, sendo senhores do nosso próprio nariz, senhores da nossa própria vida, senhores das nossas próprias decisões, e sendo senhores da nossa decisão, a única coisa que nos resta é a condenação. Porque essa foi a nossa primeira e principal escolha. Escolher a nós mesmos e não ao Senhor. Escolhermos sermos senhores de nós mesmos e não debaixo da submissão a Deus. Só que o salário do pecado é a morte. Então, se nós pertencemos a nós não podemos nos salvar. Mas se pertencemos a Ele, Ele tudo pode fazer, inclusive morrer e ressuscitar por nós. Esse é o maior consolo dos documentos históricos, que é o Catecismo de Heidelberg. Um ponto que nós temos sobre o nosso consolo é a resposta mais completa que ele deu. Ele diz assim: olha, que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Nós não poderíamos fazer isso, nós éramos escravos. Escravos do pecado não têm escolha. Escravos do pecado não podem se auto-alforriar. Nós precisamos de um libertador e Ele foi este libertador. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Lembra de Jó? Até os males são permissão do Senhor, mas até os males nos mostram um caráter providente, cuidador, amoroso do nosso Senhor, que fala assim: olha, você pode até tocar, mas você não tem domínio sobre a vida dele, porque a vida eu comprei, diz o Senhor. Então nós precisamos lembrar disso. E são os documentos históricos ao longo da nossa história que nos fez olhar de volta para a Bíblia, porque vai passando modernidade em modernidade, nós somos convidados a sermos senhores de nós, nosso corpo, nossa regra, nossa escolha, nossa decisão, nosso poder, sempre eu. Mas a resposta que os documentos históricos diz não é você, é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, e é Ele quem te guarda. É Ele quem te faz acordar e respirar e ter saúde para trabalhar. E mesmo na doença, é Ele que te preserva. E mesmo se Ele te recolher, a recolha é um dos maiores privilégios do cristão, porque nos levam literalmente para mais perto do Senhor. O cristão não precisa temer a morte, porque a morte é só uma porta para encontrar com o nosso mestre. A morte é só falar assim: olha, o seu consolo, se ele for terreno, ele para no caixão. Mas se o seu consolo é Cristo, você pertence a Ele, a mesma resposta que é dada para o ladrão da cruz é dada para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o conselho que os documentos históricos nos chamam a lembrar. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Essa é só a primeira parte do livro. E ela já traz tanto consolo para nós. E sabe o que isso lembra? A gente não precisa de coach que apaga o nosso ego. A própria Escritura já nos aconselha. Tem um negócio que vocês não estão conseguindo ler aí, se vocês são como eu, que é uma dezena de referências bíblicas. Porque esses documentos históricos, eles são respaldados pelas Escrituras, eles vão trazer para você aonde procurar o seu consolo nas Escrituras, e não na nossa própria mensagem, não na nossa própria vontade. E aí a gente tem o próximo, que é a Confissão de Westminster, que vai dizer o seguinte, passei de volta. Aqui, que eu nem tinha passado para vocês provavelmente, mas a Confissão de Fé de Westminster, essa parte diferente de Heidelberg, que é uma visão muito pastoral, é um cuidado da nossa mente, do nosso coração. Realmente aconselho vocês, tá? Depois a gente vai conversar sobre algumas coisas, mas com todo respeito e carinho,
eu aconselho e incentivo fortemente que vocês troquem o Café com Deus Pai de vocês por 29 páginas do Catecismo de Heidelberg. Aconselho fortemente que vocês sejam consolados pelas Escrituras e não num evangelho que não transforma, que dá até uma aquecida no nosso coração, mas não nos muda. Dá uma olhadinha no de Heidelberg, são 29 páginas que vão te ensinar, te consolar, te orientar e te incentivar. Deem um voto de confiança, porque isso foi escrito há centenas de anos e é muito atual e serviu para sustentar a fé de irmãos que eram massacrados. Então alguma coisa tem de útil aí. Já a Confissão de Fé de Westminster, ela me constrange, e ela me constrange por um motivo. Às vezes nós não queremos nos debruçar sobre as Escrituras. Às vezes nós não queremos passar tempo esforçando para aprender e a entender o que a Bíblia diz. A Confissão de Westminster, que foi feita em 1647, ela foi criada para as crianças da Europa. E às vezes quando a gente se debruça nesse livro, a gente fala assim, eu não vou conseguir aprender, então eu não vou. Mas isso é só uma preguiça intelectual e cognitiva e uma falta de interesse nas Escrituras. Porque se a gente entender que as Escrituras são de fato importantes para a nossa vida, nós vamos nos esforçar. Ler uma página hoje, uma página amanhã, até que a gente consiga entender. E volte a ler de novo, e volte a ler de novo. E não vamos nos parar nesses livretos de teologia de coach, de teologia de prosperidade, que apenas traz o superficial para a nossa vida. A Confissão de Westminster, por outro lado, ela vai trazer uma visão muito detalhada sobre a nossa fé, muito sistemática e muito pesada. E sabe como é que eram feitos os devocionais das crianças na Europa? Eles chegavam para as crianças e eles faziam perguntas para as crianças precisavam responder. E o que me constrange é que quando eu conheci esse livro, eu já tinha mais de 20 anos. E eu não conseguia responder o que as crianças respondiam. E aí um ponto que a gente precisa disso, de pensar, por exemplo, é essa pergunta que era feita para as crianças. Qual é o fim supremo e principal de todo homem? Em outras palavras, qual é o objetivo da nossa vida? E às vezes a gente fica buscando propósitos individuais. O meu propósito é ser um bom arquiteto, o meu propósito é ser um bom engenheiro, meu propósito é ser um bom médico, meu propósito é ser uma boa esposa, um bom marido, meu propósito é ser um bom pai. Eu sei que todas as coisas são boas, mas o nosso propósito é para além dessa vida, e como cristãos a gente não está conseguindo vislumbrar algo além. Gente, a nossa paternidade, a nossa maternidade, a nossa profissão, a nossa vida em comunidade, o nosso status, ele não dura para além das trombetas. Nosso propósito vai além. E sabe o que as crianças eram levadas a pensar? O fim supremo e principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para sempre é um tempo muito grande. E envolve muitas coisas. Envolvem como você dorme e acorda para a glória de Deus, como você se alimenta para a glória de Deus, como você faz alimento na sua casa para a glória de Deus, como você estuda e trabalha para a glória de Deus, como você se relaciona e conversa para a glória de Deus, como você vive os seus relacionamentos interpessoais para a glória de Deus, como você congrega para a glória de Deus, como você prega, como você ora, como você se veste. Viver para a glória de Deus é glorificar, é santificar o Senhor. Não que o Senhor esteja carente de glória, o Senhor já tem ela por si só, mas Ele nos dá o privilégio de poder revelar a sua glória ao povo através dos mínimos detalhes da nossa vida. E aí tem essa monte de referência. Depois eu vou mandar os 4 livros que nós vamos tratar hoje para vocês, e eu incentivo que vocês o leiam. Outra pergunta que eu faço a vocês, e que talvez vocês, como eu, na época que eu conheci, não sabia responder. Qual a necessidade de um mediador ser Deus? Por que Jesus Cristo morreu por você? Por que o próprio Deus desceu à terra para morrer por você? E às vezes a gente fica falando assim, Deus morreu por amor, Deus morreu por amor. E eu não estou dizendo que não é. Deus nos ama de fato. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas por que não outro? Por que não outro alguém? E sabe o que as crianças eram levadas a compreender? Não somente a decorar, mas cravar no seu coração. Era necessário que
que o mediador fosse Deus, para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós era capaz de sustentar a ira de Deus sobre nós. Pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nossa carne é corrupta, nossa mente é corrupta, nossos desejos são corruptos. Ninguém é bom, e sendo nós ruins e tendo pecado contra Deus, e não se isente disso, porque até a sua vovozinha, que você não consegue compreender um pecado nela, ela é terrivelmente pecadora e depravada, porque diante de Cristo, quem de nós se salva? E aí Deus olhar para a terra e olhar assim, olha, não há nenhum justo, não há nenhum que se possa se salvar, é preciso alguém que consiga carregar o peso da ira de Deus, a morte, que é a condenação eterna sobre si, e resistir para que outro tenha salvação. Quem de nós consegue resistir essa ira? Quem de nós consegue resistir esse condenar de Deus a ponto de conseguir sair ileso, e saindo ileso garantir a salvação de outro? Nenhum de nós. E é por isso que Deus, que não tinha essa obrigação para conosco, Ele mesmo desce do céu, porque somente Ele poderia suportar a ira de Deus Pai. Somente Ele. E é por isso que às vezes a gente lê a passagem do Getsêmani e até romantiza e não entende o que é suar gotas de sangue. Não entende o que é lamentar em profunda angústia e pedir: Senhor, afaste de mim esse cálice. Sabe o que é o cálice? É o entornar da ira de Deus, que é para você e para mim. É muito sério a gente olhar os documentos fundamentais e compreender esse tipo de verdade, porque aí a gente para de achar que a salvação é um brinde do Senhor. E não é. O próprio Deus desceu e carregou essa ira. E é por isso que Ele chegou a suar gotas de sangue e pedir que o Senhor o livrasse dessa morte. Mas por outro lado, Ele falou: Senhor, faça a sua vontade, porque eu sei que o derramar da sua ira sobre mim não é, como Jesus falou, né? Não é porque o Senhor me odeia, ou porque me rejeitou como filho, mas é porque o Senhor quer adotar outros para além de mim. E é você esse adotado. Pensem sobre isso quando vocês forem viver para a glória de Deus e tiverem preguiça intelectual de se debruçarem sobre textos difíceis. A verdade já é difícil por si só. A realidade que Cristo passou já é difícil por si só. E é um ultraje nós nos debruçarmos sobre livros rasos, pregações rasas, porque nós não queremos ser confrontados enquanto Deus teve a sua carne rasgada. Deus se fez homem para ser humilhado, rejeitado, crucificado por nós. Que a gente possa se envergonhar do evangelho que a gente vive hoje. Se envergonhar dessas pregações que a gente procura no YouTube. Se envergonhar desses coaches que a gente segue no Instagram. Se envergonhar de quem a gente traz para o nosso altar. Se envergonhar de quando a gente não quer vir para um culto de ensino e se queixa de palavras longas, se queixa de textos longos lidos, se queixam de olhar para a história e não para o nosso próprio umbigo. Que a gente possa se envergonhar disso. E Ele segue dizendo o seguinte: que Ele se fez homem para nos guardar, porque Ele se fez homem e nos mostrou que Ele viveu em santidade. E nós ficamos com desculpinha barata de que a carne é fraca. Se a carne é fraca, a Bíblia já adverte: fortaleça o seu espírito. Não use a sua carne como desculpa. O Senhor nos chamou para a liberdade, mas não para darmos ocasião à carne. Isso não é só sobre vocês, é sobre todos nós. E Ele vai dizer o seguinte: para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus. Jesus não morreu por amor, Ele veio por amor, mas a morte foi justiça. Alguém precisava pagar. Nós estamos vendo aí uma chacota na justiça brasileira. Se vocês estão acompanhando a internet aí recentemente, sobre a questão da CPI do Betis, das apostas, que chacota que virou a justiça do homem, que as pessoas passam impune e diz que a justiça foi feita, mas Deus é um Deus que zela pela sua palavra e pela sua justiça, e Ele falou: se alguém pecar, o pecado gera morte, e alguém teve que morrer, e aprove ao Senhor morrer no seu lugar. Então repense o estilo de vida que nós estamos vivendo em terra, se faz jus a esse Deus que se fez homem por nós. Seguindo, conseguiu o seu favor, adquiriu um pouco, olha só, adquiriu um povo peculiar. O que é peculiar? Um povo diferente.
dá a este povo seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Não pense que você é forte. Não pense que você é suficiente. Não pense que a sua inteligência, a sua cognição, sua força física, a sua beleza, o seu status podem te salvar. Porque nós precisamos de alguém que vencesse os nossos inimigos. Cristo Jesus venceu. Cristo tomou a chave do cativo, o cativeiro. Foi Cristo que venceu a morte. Foi Cristo que nos libertou. Foi Cristo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele o autor e consumador da nossa fé. Não se vanglorie de nada. Se tem que se vangloriar de alguma coisa, se vanglorie da sua fraqueza, porque é na sua fraqueza que Deus te mostra que Ele é o Deus forte. Ele é quem venceu todas as coisas. Fiz alguma coisa aqui. Então alguém volta aí para mim. Foi o Senhor, e com o intuito de nos conduzir à vida eterna. Pensem nisso. Nós vamos entrar agora na Confissão Belga. A Confissão Belga foi dada em 1561 por nós. E aí tem muitos que vão dizer, né, que nós precisamos atualizar, olhar para frente. Mas as respostas da nossa fé não é olhando para frente, é olhando para trás. Já teve gente que viveu uma vida e nos traz verdades que vão nos instruir como andarmos pelas Escrituras. A Confissão Belga, escrita em um contexto de perseguição. Pessoal, eu estava conversando, eu gosto muito de conversar, vou citar, tá, Vivi? Gosto muito de conversar com a Vivi, gosto muito. Porque a Vivi, ela expõe perguntas que as pessoas não querem expor. Ela expõe dúvidas que as pessoas têm constrangimento. Por exemplo, escatologia. Os últimos tempos. Como é que a gente lida com os últimos tempos? E a gente fica pensando em perseguição. E já tem muitos países que já estão sofrendo sobre perseguição. Só que um dos pontos da perseguição é que nós também vamos passar por ela. E às vezes você está muito confortável e se esquece de se sustentar na verdade bíblica. E se você não se sustenta nela agora, quando a perseguição chegar para você, não ache que vai dar tempo de estudar. Não ache que vai dar tempo de ler. Em muitos países a Bíblia é tomada, rasgada, parada na alfândega, queimada, tomada à força. Muitos de nós, missionários, somos mortos ou deportados. Você acha que quando a perseguição chegar, você vai ter tempo de agora sim vou estudar? Agora sim vou parar para me debruçar nas Escrituras? Agora sim vou parar para solidificar minha fé? Eles em tempo de perseguição, eles se debruçaram na palavra por nós, para que a igreja a partir deles, eles vivos ou mortos pudessem se respaldar. E essa confissão belga, ele tem como ponto central a afirmação da verdade bíblica, como única base de fé. Sabe o que significa isso? Solos Cristo. Hoje nós temos Deus e o nosso pregador favorito. Deus e a nossa instituição. Deus e o clero, né? Nós somos com um novo Papa agora. Deus e toda o meu próprio desejo. Deus e a pós-modernidade. Deus e a filosofia. Deus e a sociologia. Deus e mais sempre algo além. Mas a confissão belga veio para enfatizar que nós não precisamos e não podemos nos apoiar em nada mais para a nossa salvação do que o próprio Cristo, e as Escrituras são suficientes para nós. E o que mostra lá é o primeiro artigo. O primeiro artigo é a primeira parte desse documento histórico. Deixa eu conferir quantas páginas que tem. Esse tem aproximadamente 25 páginas. Outro documento curtinho para vocês. E o primeiro artigo que ele vai trazer, ou seja, o primeiro parágrafo, é sobre o único Deus. Olha só como é que é tão precioso para nós. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível. Quando fala incompreensível é porque ele está além do que a gente consiga imaginar, além do que a gente consiga deduzir, além do que a gente consiga explicar. Ele é invisível, mas é imutável,
é infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, uma fonte muito abundante de todo bem. Gente, isso é uma coisa preciosíssima, porque nós não sabemos explicar quem é o nosso Senhor, e alguém foi lá e copilou para nós. Isso aqui é uma verdade que tem que ser cravada no nosso coração, e como todos os outros documentos, eles começam a trazer todas as referências lá embaixo, para que você volte para as Escrituras. Todos esses documentos, eles voltam a gente a ler as Escrituras e não pensar no nosso próprio entendimento. E eles começam a dizer, este é o nosso Deus. Sabe quando alguém te pergunta lá fora, quem é Deus? Aí você fala assim, ele é o meu tudo. Mas isso nada mais é do que uma desculpa, porque a gente não consegue explicar quem é o nosso Deus. Senhor, meu Deus é maravilhoso. E eu não estou dizendo que Ele não é e que você não sinta assim. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente se apoia nessas muletas de Deus é o meu tudo, porque a gente não sabe quem Ele é. E são esses documentos fundamentais que sobreviveram por eras, centenas de anos, para que a gente consiga explicar quem é Deus. O artigo 3º vai dizer sobre a palavra de Deus, olha só, nos voltando à Bíblia. Confessemos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. As pessoas falam assim, olha, mas a Bíblia foi escrita por mãos de homens, isso não é motivo para questionarmos as Escrituras, mas é uma ênfase de que, escrita por cerca de 40 homens, em regiões diferentes, em tempos diferentes, não existia uma parte controversa nas Escrituras. Isso mostra que de fato o Espírito Santo a inspirou. A gente precisa entender, mas a Bíblia, a gente não tem os escritos originais. Isso é mais uma certeza que Deus sustentou as suas Escrituras ao longo dos anos, que em toda e qualquer versão você não vai ter erro ou discordância de uma para outra. O Senhor preservou as suas Escrituras. Ele segue dizendo o seguinte, como diz o apóstolo Pedro, depois, Deus, por seu cuidado especial para conosco e para com a nossa salvação, mandou os seus servos, olha só, os profetas e os apóstolos escreverem a sua palavra revelada. Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo as 2 tábuas da lei. Por isso, chamamos essas Escrituras sagradas e divinas Escrituras. Se Deus te deu algo para se revelar a você, é pecado você omitir sobre ela. É pecado você não recorrer a ela. Se Deus revelou a você as Escrituras para dizer quem Ele é, quem você é, o que você deve crer e o que Ele requer de você, a omissão se torna um pecado, porque o próprio Deus a escreveu para nós. Olhe para a sua Bíblia com outro olho. Olhe para a Bíblia, para as Escrituras que estão na sua mão com outros olhos, com outro coração, e passe a valorizar de maneira mais profunda, de maneira visceral. E a gente termina os livros com o Cânones de Dort. Quando a gente vai falar sobre Cânones de Dort, eu vou falar com muito respeito e pedindo a mente aberta para os pontos centrais desse documento. É um documento que vai abordar sobre uma fé reformada e tradicional, sim. Ela foi escrita de 1618 até 1619 e traz muitos aspectos de uma crença reformada com um ramo para a teologia de Calvino. Mas ela vai trazer alguns pontos que é em comum a todas as teologias, que são pontos centrais. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter sobre esse documento, que de fato ele foi feito em discordância com a teologia arminiana, que é a teologia, né, dessa comunidade, mas que ele trouxe pontos centrais para a nossa fé e que nós precisamos recorrer, inclusive a comunidade arminiana da teologia, ela recorre também aos cânones de Dort. Vamos ver o que o cânones de Dort ele vai dizer. Ele vai falar muito sobre a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Nós somos redimidos pela morte de Cristo e não pelas nossas boas ações. Deus não é só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. O que isso significa? Que quando você pensar que Deus é um Deus irado, esperando o momento para te condenar, isso nos faz lembrar que nós já estamos condenados.
Ele é um Deus justo que já nos condenou pelas nossas próprias infrações. É responsabilidade nossa, é consequência dos nossos próprios atos. Mas, como Ele se revelou a sua palavra, a sua justiça exige que os nossos pecados, cometidos contra a sua infinita majestade, sejam punidos nessa vida e na futura, em corpo e alma. Não podemos escapar dessas punições, a menos que seja cumprida a justiça de Deus. Isso nos lembra que Cristo já cumpriu, e é por isso que vem o capítulo 2. A gente vai ler 5 respostas do Cânon de Dort para encerrar hoje. Por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação, nem podemos livrar a nós mesmos da ira de Deus. Por isso, Deus, em sua infinita misericórdia, deu o seu Filho único como nosso fiador. Por nós, ou em nosso lugar, Ele foi feito pecado e maldição na cruz para que pudesse satisfazer a Deus por nós. Em resumo, Ele cumpriu a sua justiça nos condenando, mas Ele mesmo pagou o preço por nós. É uma lembrança que às vezes a gente se esquece. Terceira resposta: essa morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, abundante, suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quarta e penúltima verdade: essa morte é de tão grande poder e valor, porque quem submeteu... Não passei aqui, mas alguém passou por mim, eu acho. Passou já. Obrigado. Essa morte é de tão grande poder e valor, porque quem se submeteu a ela é não apenas verdadeiro e permanentemente santo homem, mas também o Filho único de Deus. Ele é Deus eterno e infinito junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim devia ser o nosso Salvador. Por isso que Deus desceu. E por que é importante a gente ler esse tipo de coisa? A gente tem muita comunidade unicista, que só existe Deus Pai, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é uma mera força. A gente até canta, né, hinos de comunidades de louvor que creem ferrenhamente nessa verdade. A gente tem pessoas que levam esse sacrifício de maneira não literal, como se Cristo não fosse alguém que realmente passou aqui. E se a gente não crê nisso, a gente perde o Evangelho. Quinta e última resposta que eu vou ler do Cânon de Dort, mas eu também oriento vocês a lerem esse documento. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, ao qual Deus, em seu bom propósito, enviou o Evangelho com a ordem de se arrepender e crer. E o Evangelho só chegou a nós porque alguém respeitou essa ordem que está nas Escrituras e foi lembrado à igreja, porque a igreja se esqueceu ao longo da era medieval. Então o documento está aqui de novo para nos lembrar, nesse tempo que precisa de uma nova reforma. Você é responsável por pregar o Evangelho. Não é opcional. Você não pode optar por pregar ou não pregar, não é uma escolha, é uma ordem do Senhor. E você deveria ser grato em ação por esse Evangelho que te alcançou, e porque te alcançou você tem salvação, e outros ainda precisam encontrar essa verdade. Não é opcional. A gente delega para o missionário, para o pastor, para o líder, para o evangelista da igreja, para alguém que tenha o dom. Mas para além do dom, todos nós somos comissionados. Nós precisamos fazer isso. E para terminar, quais são os pontos em comum entre todos esses documentos? O primeiro, sola escritura, a supremacia das escrituras. Todos os 4 documentos afirmam a Bíblia como a única regra infalível de fé e prática. Eles derivam suas doutrinas das escrituras, não do próprio entendimento, e as consideram a autoridade final em todas as questões de fé. Entre as escrituras, a palavra do seu pastor, as escrituras. Entre as escrituras, a sua vontade, as escrituras. Entre o seu pensar, o seu achar, o seu desejo, as escrituras. Entre todas as coisas, as escrituras. Soberania de Deus, a crença na soberania absoluta de Deus em todas as coisas, incluindo a criação, a providência e a salvação, é um tema central entre todos eles. Deus é visto como Senhor Todo-Poderoso, que governa sobre tudo de acordo com seu bom propósito. Não retire do Senhor o trono. Ele é o Senhor.
Então se retire do seu trono bonitinho, todas as coisas, todos os seus desejos, e coloque novamente o Senhor. Sola gratia e sola fide. Avaliar a salvação, falta um S ali, a salvação pela graça mediante a fé. Todos os documentos ensinam que a salvação é unicamente pela graça de Deus, não pela água que você orou, não pela rosa ungida. Thank you. Eu esqueço de passar, mas agora eu passei. Não pela rosa ungida, não pelo ato e movimento profético, não por profecias infundadas, não por penitências, somente pela graça, somente pela fé. Todos os documentos ensinam que a salvação é unicamente pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de obras humanas para merecê-la. Nós não estamos falando que crente salvo não faz boas obras, mas nós estamos dizendo que boas obras são incapazes de salvar a humanidade. Então, se você é salvo, pratique mesmo boas obras, mas lembrando que as suas boas obras jamais o salvará. E por último, quase por último, penúltimo, centralidade de Cristo, solos Cristos. Jesus Cristo é apresentado como o único mediador entre Deus e o homem, o único Salvador e Senhor. A salvação é encontrada somente através dele e de sua obra redentora. Não é os apóstolos, não é Maria, não é Padre Inciso, não é o seu pastor, não é ninguém além de Cristo. Precisamos nos lembrar disso. E para concluir, lembra lá do propósito de todo homem, glorificar a Deus? O objetivo final de todas as coisas, incluindo a salvação do homem, é a glória de Deus. Você foi condenado para a glória de Deus, mas você também foi salvo para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus, mas você também morre para a glória de Deus. É a glória de Deus. Todos os aspectos da fé e da vida devem ser vividos para a honra e louvor do Senhor. Em resumo, enquanto o Catecismo de Heidelberg oferece consolo e edificação, então leiam. A Confissão de Westminster detalha a doutrina de forma sistemática, então estudem. Os cânones de Dort defendem a graça e a soberania, a graça soberana na salvação. O que significa isso? Entenda. A Confissão belga confessa a verdade bíblica em meio à perseguição. Estudem como perseverança e voltem para as Escrituras. Todos eles estão unidos por um compromisso fundamental com as Escrituras e as doutrinas centrais da fé. É fascinante como cada um contribuiu ao longo da história com a sua perspectiva unida para a riqueza da nossa herança teológica. Então, quanto a isso, se mantenham sobre os pilares da fé cristã. Permaneçam firmes. Estudem a história para não cometerem o mesmo erro. A gente está vivendo numa escassez teológica gigantesca e assustadora. As mega church e as igrejas gigantescas pregando um evangelho tão raso, isso entrando de maneira tão visceral nas nossas comunidades, que a gente reflita sobre aquilo que a gente tem ouvido, visto e absorvido. Sabe por quê? E como que a gente vai conseguir fazer isso? Se a gente estudar. As heresias que nós estamos vendo hoje, e a gente às vezes se assusta, né, com coisas extravagantes, como o pastor ou profeta Miguel, né, o pregador Mirim, que está aí, o The Power, The King, The Man, The Best, nananana. E a gente ri, mas é assustador. O Estado ter que intervir em algo que a igreja deveria ter cuidado. Isso é muito sério. A gente ri e fala, graças a Deus não vai pregar mais, mas a gente esperou o governo intervir, o conselho tutelar intervir, em coisas que a igreja devia ter ciência. E o alvo não é ele, não. Ele é só um fantoche de um sistema. Antes dele veio a vitória do iPhone, da garrafa Stanley. Antes dele veio outros. E o sistema continua trocando fantoches e nós continuamos rindo e abraçando teologias erradas. Com muito respeito também. Nós viemos de uma época onde a fama foi aí para o Azevedo, Vitor Azevedo, que pregava sobre, que falava que a Bíblia não era tão inerrante assim,
que nós não precisávamos tanto da graça, assim, a gente, como o discurso era bonito, a gente abraçou. Veio Ed Renekiewicz logo depois, e falou que a Bíblia talvez não fosse tão atualizada, que a gente precisaria contextualizar as Escrituras, e está pregando uma teologia inclusiva, uma teologia progressista, que é muito contrária às Escrituras. A gente tem, e eu reconheço o dom e habilidade oratória de David Leonardo. Sei que ele é um bom orador e que no início de sua carreira ele foi precursor de pregar para pessoas de alta sociedade no mundo, porém a gente tem visto que a gente conhece a árvore pelos frutos e não tem gerado transformação, mas tem pregado um evangelho muito light, onde nós nos colocamos numa importância que nós não devemos nos colocar. Então que a gente passe a olhar a igreja primitiva, os documentos históricos e as escrituras, a fim da gente conseguir filtrar aquilo que a gente escuta. Então, a série Pilares da Fé é só um incentivo e uma orientação para que nós voltemos ao Evangelho. Amém. Série Pilares da Fé.